Fala amiguinhos, amiguinhas, tudo maravilha, tudo beleza? Esse vídeo eu não queria mesmo ter que gravar, né? Um vídeo falando que eu fui mais uma vítima desta maldita dessa Covid, né? Na semana passada eu fui num evento em São Paulo, na sexta-feira, que era um evento de corrida, aliás, reuniu muita gente da corrida, na quinta-feira à noite eu comecei a me sentir mal, e na sexta-feira eu comecei a ter febre e no sábado eu fui diagnosticado positivamente, né? É uma coisa que é um papel social que a gente tem que ter. Você começou a ter sintomas de Covid, não toca a sua vida simplesmente como se nada tivesse acontecendo e cagando para os outros. A verdade é essa, né? Você tem que ter a consciência de fazer o teste rápido e evitar alastrar isso, né? Como é o meu caso, desde sábado eu tive que ficar trancado aqui em casa, possivelmente até o próximo sábado. Tô sentindo dor de garganta bem forte, tossindo igual cachorro de vez em quando, tive febre um pouco, uma suadeira absurda à noite e basicamente são esses os sintomas, né? Primeira coisa, 10 dias trancado em casa, uma fase de polimento em Porto Alegre. Segundo pensamento, quando eu voltar, como é que eu vou estar, né? Será que eu vou sentir as fadigas que falam, as fadigas extremas da Covid? Será que eu vou conseguir correr? Será que eu vou perder tudo que eu treinei? O fato é de que o meu calendário, nesse momento, ficou bem comprometido. Eu não sei o que vai ser, o que eu vou conseguir cumprir. Será que eu vou conseguir correr o 100K e os desafios que vêm a seguir, né? Então, é tudo muito incerto. Eu estou gravando esse vídeo hoje, na data da publicação, terça-feira, dia 31. Nós estamos a 12 dias de Porto Alegre e eu, sinceramente, não sei como é que vai ser. Eu preciso negativar, né? Preciso voltar para a rua, voltar a fazer uns treinos, sentir como é que está meu fôlego e ver se teve algum comprometimento. Mas é um surto muito grande de Covid que está acontecendo recentemente. Só nesse evento que eu estava, 3 pessoas que eu já conversei, que viram as minhas postagens, vieram atrás falando que eu também estava no evento, também pegaram. Então, muita gente pegando, e esse vídeo é uma orientação da gente saber como voltar, o que é necessário de fato, precisa fazer exames, pode voltar normal, enfim, como analisar cada caso, né? Sem ser imprudente, sem negligenciar a própria saúde, porque vocês sabem o duro que eu estou dando para correr Porto Alegre. Eu acho que nesse momento, com esse tempo parado e eventualmente alguma dificuldade que eu sinto em respirar, eu acho de verdade que pretensões de recorde, isso aí já eram. Mas eu gostaria muito de ir correr Porto Alegre, né? E daí eu conversei e trouxe para esse vídeo o Ricardo Cairo, que ele é cardiologista, é aquele cardiologista famoso, já apareceu um monte de vezes no canal, me salvou a vida em 2012, quando eu estava numa UTI, quando eu conheci ele. Ele é maratonista sub-3, ele é conradeiro, ou seja, ele é do nosso ramo, e ele ficou responsável pelo núcleo de atendimento de Covid num hospital grande aqui de Sorocaba. E ele sabe tudo da matéria. Então, nada melhor do que conversar com um cara desse, né? Então, Ricardo Cairo, meu salvador, o homem que me deu um segundo tempo de vida, sem exagero nenhum. Ricardão, a Covid ela foi mudando ao longo do tempo. Hoje, muita gente vacinada, a doença enfraqueceu, graças a Deus, mata muito menos, mas ainda é Covid. Um monte de variante passou. Lá atrás, a gente viu casos assustadores de pessoas que tiveram a Covid e ainda carregam, meses, anos depois, ainda carregam sequelas muito sérias da doença. Como que está essa questão da sequela? Como que é essa Covid de hoje? Como que mudou na doença de lá para cá? Fala, Michael, pessoal do canal Corredores. Então, respondendo algumas das suas perguntas sobre o Covid, o que isso vai influenciar no treino, então na prática da atividade física, na corrida, a gente tem algumas variantes. Por exemplo, o Covid hoje, com a variante atual, ele é menos agressivo, ele tem um comportamento muito semelhante a um quadro gripal, onde a pessoa tem um quadro de dor no corpo, febre, dor de garganta, entendeu?
dor de cabeça, esses são os sintomas principais. Nesse quadro, a recuperação seria mais ou menos o tempo do isolamento preconizado, que eu vou falar mais para frente. Já nos casos mais graves, que geralmente a gente via na cepa anterior, da Omicron, onde a gente tinha uma porcentagem maior de comprometimento pulmonar. Então, é claro, a recuperação dessa pessoa, às vezes o número de internações foi muito maior, o número de pacientes em UTI, a recuperação era muito mais lenta e a gente tinha que ter um cuidado maior. O Ricardão, antes o afastamento era de 14 dias, né? Ou mais, se os sintomas não cessassem, né? Como é que tá hoje? Porque com o enfraquecimento da Covid, também diminuiu, enxugou um pouco o tempo que você fica em casa e, claro, afastado de treinos nos nossos casos aqui. Como é que tá essa questão hoje? Como que é o protocolo que os médicos estão indicando? Então, com relação ao tempo de isolamento que a gente usa, que a gente alinhou agora com a nova variante, são 7 dias a contar do início dos sintomas ou do teste positivo, tá? 7 dias fica em isolamento. Se durante esses 7 dias, no final, no 7º dia, a pessoa ainda apresentar sintomas, a gente estende para 10 dias, tá? E no caso de uma pessoa assintomática com teste positivo, ela fica em isolamento por 5 dias, tá? No 5º dia, ela pode repetir o exame vindo negativo. No 6º dia, ela já sai do isolamento. Ô Rica, e assim, quando eu assumi, né, falei que estava com Covid, eu tinha que compartilhar isso com a galera, porque de repente eu parei de treinar, né? E daí teve um monte de gente que fez todo tipo de exame na volta, ecocardiograma, ergospirométrico, um monte de exame, alguns bem detalhados de coração, tomografia e tal. E aí, eu vou precisar, todo mundo que tiver essa nova Covid de forma leve, ele precisa passar por esse monte de exame? Né? Tem gente que tem mais dificuldade, porque se trata via SUS. Eu, graças a Deus, ainda tenho um plano de saúde. Como é que é? O que eu tenho que fazer? E o que é obrigatório e o que não é obrigatório? Sim, isso também é muito individual e depende da quantidade de sintomas, da evolução da doença da pessoa, né? O que a gente vê da mais frequente agora da última cepa é o quadro gripal mesmo, né? Que em 7 dias a recuperação, melhora da hidratação, mais medicação sintomática, a gente tem a resolução total dos sintomas. E a pessoa saindo do isolamento pode voltar a treinar. Claro, essa semana que ela perdeu, no processo infeccioso, a gente tem um aumento do metabolismo, né? A febre, aumento da frequência cardíaca, aumento da frequência respiratória. Então você tem um desgaste grande do organismo, mesmo estando em repouso, tá? Então você vai sentir depois dessa semana que o seu rendimento vai ser um pouco menor, mas não tem nenhum comprometimento respiratório, não tem nenhum comprometimento cardíaco. O quadro gripal ele não deixa sequela, certo? Claro, nos casos que a pessoa estendeu isso, teve uma evolução pior, a gente tem que fazer alguns exames mais específicos. Daí que seria, no caso que a gente usou bastante na Omicron, a gente ia fazer acompanhamento com tomografia, no caso do ecocardiograma, para ver comprometimento cardíaco, que alguns pacientes evoluem com miocardite, com insuficiência cardíaca, mas isso são exceções. Nessa variante nova, a chance de acontecer isso é uma chance pequena, a gente tem muito pouca hospitalização, muito pouco paciente que evolui com um quadro respiratório. A cepa atual evolui mais com um quadro gripal. Então, o tempo de isolamento lá, que seriam 7 dias, seria o suficiente para você tratar isso com medicação sintomática e principalmente melhorar a alimentação, cuidar da sua hidratação. Rica, eu acho que assim, você não é nenhum oráculo, mas a pergunta que eu e qualquer corredor que estiver agora com Covid e tem uma prova no radar, quer saber o quanto essa nova Covid pode comprometer de rendimento quando eu voltar. Isso vai depender muito de que fase você está do ciclo da sua prova, tá? Se for uma semana antes da prova, claro, você vai ter um desgaste maior. Se ficou uma semana parado, semana seguinte vai ter a prova. Nada impede de você de fazer, só que o seu rendimento vai ser menor. Você ficou uma semana parado, né, e o seu corpo ele sofreu todo as alterações de um processo inflamatório, né? Aquele aumento do metabolismo, tá?
Se no caso você falou uns 30 dias, essa semana você perdeu, tá? Mas nada impede, você vai voltar. Também 30 dias às vezes pode ter uma queda aí no seu rendimento, na sua performance, aquilo que você tinha planejado, mas nada impede você de fazer a prova. Você não teria que fazer nenhum exame específico para poder dar seguimento nisso, principalmente até na maratona, porque você já vem do treinamento. Não chega a ser como se fosse uma lesão, né? Que a lesão às vezes te deixa parado mais tempo. Mas seria o tempo de isolamento mesmo, 7 dias preconizados, para você fazer essa recuperação. Nesse período você não treina, tá? Capricha na alimentação, capricha na hidratação principalmente, tá? E usa essa semana como um descanso. E claro, essa semana parada vai interferir na sua evolução, no seu ciclo. Se estiver muito próximo, você vai sentir mais. Mas nada impede você fazer a prova, entendeu? Valeu, Rica, seu lindo, meu salvador, muito obrigado pelos esclarecimentos. Rica já participou umas 62 vezes dos vídeos aqui do canal. Eu acho que participou mais que o Bolt já do canal Corredores. Eu acho que já. Com certeza enchendo menos o saco que o Bolt. O Rica só traz coisas pertinentes. Bom, o futuro a Deus pertence. Vamos ver. Prioridade sempre tem que ser saúde. Corridas, elas vêm aos montes, né, gente? Você nunca, se você tiver qualquer incômodo, nunca que vale a pena forçar, se sacrificar por uma prova, por mais que seja a prova alvo do ano, a prova que tinha o Michael, que é o Breaking Tio, nada vale a pena. Vocês podem ter certeza que se quando isso acabar, eu puder ir na rua, eu não tiver uma percepção legal, eu vou ser o primeiro a reduzir distância ou abortar totalmente a participação em Porto Alegre e ir como espectador torcer pela Tchuca na chegada lá e pelos meus amigos que vão estar lá. Então, sempre, pelo amor de Deus, é o mesmo princípio da lesão. Não vale a pena você se arrebentar por uma prova, um momento de felicidade e pagar depois meses ou mais do que isso pelas consequências, tá bom? Então fica assim. Obrigado pelas energias positivas. Beijo nas crianças, Jesus no coração. Tchau.